Olá, amados telespectadores, aqui estamos de volta para mais uma exibição do nosso Entendendo os Pontos Divergentes e hoje eu quero convidar você a, junto comigo, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Jesus nos direcione e nos dê condições o suficiente para aprendermos a sua palavra e nos dedicarmos em um envolvimento cada vez maior ao nosso amor. Quero agradecer as pessoas que estão enviando aí para nós os seus comentários, agradecendo pelos vídeos, e eu agradeço você por estar assistindo a ele e convido a você a indicar para um amigo e, enfim, crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração para o entendimento daquilo que é a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos meditar no versículo de número 8 da Epístola de Judas. O texto diz assim: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. O texto que está nas nossas mãos e também no Santo Livro de Deus, a Bíblia Sagrada, ele nos traz uma grande alerta. Ele vai nos falar que, da mesma forma, igual aqueles sonhadores que têm um projeto na vida, só que esses aqui são sonhadores poluídos, são sonhadores alucinados, que têm uma alucinação, uma aversão a tudo quanto é de padrão por Deus estabelecido. Olha uma situação aqui que a gente acaba de tomar um aprofundamento nele. Diz que de semelhante modo, da mesma forma, da mesma maneira, essas pessoas que outrora estudamos, que estão aonde? Nas categorias daqueles que saíram lá da terra do Egito porque experimentaram a libertação por Deus e foram para o deserto e começaram a andar com Deus e depois perderam a sua fé, perderam a esperança em Deus, deixaram de crer no Senhor, foram destruídos lá. Diz que os anjos que sonhavam grandeza, que sonhavam o lugar de Deus, que sonhavam sentar num trono acima do trono de Deus, e então vem na sequência falando também dos moradores de Sodoma e Gomorra, que se entregaram à prostituição, à imoralidade sexual, como você aprendeu no texto anterior, como aquele povo ali. Diz que da mesma forma, estes sonhadores alucinados, ou seja, são pessoas que vivem na prática do pecado, fazendo aquilo que é contrário à palavra do Senhor nosso Deus, contrário aos santos ensinos de Jesus, e ainda assim tentam pousar de senhores do saber, de doutores que pelo tempo de fato eles deveriam ser mestres, quando na verdade eles não passam de professores de criança, porque eles até agora não conseguiram amar a verdade para serem salvos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você entendesse algo um tanto que mais aprofundado. E o que é que você precisa entender aqui nesse texto? O texto vai dizer que esses que têm os seus sonhos poluídos, eles contaminam, não só contaminam toda a carne ou todo o corpo. Olha só, eles contaminam. Observe, qualquer pessoa que começa um novo movimento. Por exemplo, tem um movimento no Brasil que a onda dele aí é querer transformar todo mundo em não evangélico. Tem esse movimento aí. O rapaz fala bonito, o rapaz é cheio de filosofias e vãs sutilezas que corrompem o entendimento puro dos homens e leva as pessoas a ter temor, não à palavra de Deus e nem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, mas leva as pessoas a temer simplesmente a filosofia e as vãs sutilezas da sua alma, engodando a alma no pecado. Assim como os russelitas, Charles Taze Russell, que começou o seu ministério com uma vida desregrada sexualmente, uma vida moralmente destruída, demonizou as autoridades, os governos, por causa da sua vida submergida na prática da prostituição. Estes também
tem o mesmo procedimento. Tinha a sua esposa, depois abandonaram o seu casamento, violaram o princípio que o Senhor disse que tinha que ser esposo de uma mulher só. São pessoas que sentam na frente das suas câmeras, das suas TVs e começam a falar contra o povo de Deus e difamam todos aqueles que são autoridades evangélicas. Ele tem uma palavra contrária, ele tem uma palavra de ataque para essas pessoas e dizem que todas elas, sem exceção de nenhuma, tinham que crescer muito para chegar à altura dos olhos. E isso parece muito com Lúcifer, que olhou e já se viu maior do que o próprio Deus. E esse texto diz que estas pessoas, igual sonhadores alucinados, sonhadores malucos, sonhadores que corrompem não somente o seu próprio corpo, porque ele vem defendendo algumas coisas que todo mundo não evangélico, aliás, que a maioria da população não evangélica amam: praticar o aborto, assassinato de crianças, o casamento, a separação, aliás, o divórcio, a qual por qualquer razão não gostou mais da mulher, não se entendeu mais com a mulher, já cansei de viver com ela, então estou livre, eu sou livre em Cristo para tomar decisões. Você é livre em Cristo para tomar decisões contrárias a Cristo, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que o que Deus uniu, o homem não separe. E nas próprias palavras de Jesus, ele só permitiu o divórcio uma situação: quando houver imoralidade sexual ou quando vier a falecer a mulher. Neste caso são duas, né? Porque morrendo a mulher ou o homem, eles estão livres para casar com quem quer que seja, com tudo que seja no Senhor. É o que diz o texto sagrado. E estes, igual sonhadores alucinados, que têm um desejo muito grande de crescerem e de tomarem para si o ensino da palavra de Deus e se tornarem mestres segundo as cobiças de muitos, têm levantado-se contra o povo de Deus e falado: a Bíblia Sagrada não é um livro de regras, e tentando formar suas equipes de futebol aí para entrar num jogo sem nenhuma regra, sem juiz, sem bandeira, sem faixa de impedimento, sem pênalti. É um jogo maluco o que eles propõem. E a Bíblia diz que esses sonhadores alucinados, eles difamam, eles não só contaminam a sua carne, mas também rejeitam o governo. Eles não são filiados a ministério nenhum, eles não têm respeito pelas autoridades evangélicas e eles são parecidos com Corá, são parecidos com Miriam, que quando Deus levantou Moisés para guiar o povo de Deus lá para fora do Egito, depois de tantos sinais, Miriam e Arão e também Corá, esses se levantaram contra Moisés de forma séria. O Senhor interviu, o Senhor entrou ali e o Senhor mostrou para eles que as coisas eram tanto que diferentes da ideia que eles estavam tendo. Miriam experimentou a lepra como ação de Deus por causa das suas palavras, sem que antes tivesse consultado o próprio Senhor. O Corá, o próprio exército dele que se levantara contra Moisés e todo o seu povo fora engolido pela própria terra. A terra, como diz o texto sagrado, abriu a sua boca e os engoliu. Ou seja, de semelhante modo, quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe que as pessoas, os falsos profetas, eles sempre tiveram nessa situação. Há um texto em Gálatas que diz que assim como aquele que era filho da escrava perseguia os filhos da livre, assim é agora. Ou seja, continuamos pregando o Evangelho de Jesus e convidando as pessoas para aceitar Jesus como Senhor e Salvador e fazer uma aliança com Ele. Os sonhadores alucinados, que esse texto aqui apresenta, ele tem as características de Herodes, que chega e diz para Jesus: olha, Jesus, não saia mais pregando esse Evangelho. Jesus disse: olha, vai lá e diz para essa raposa que eu prego hoje, faço milagre, e no terceiro dia eu ressuscito. Eles são do tipo que João Batista está pregando, dizendo: não te é lícito possuir a mulher do teu próximo,
e eles se levantam contra João Batista para botar na prisão, para depois arrancar o seu pescoço. São pessoas que desejam viver a vida do jeito que bem entende, andando pelos caminhos do seu coração, sem contudo permitir que os profetas de Deus digam, saibam que de todas essas coisas vocês um dia deverão prestar contas delas. E hoje eu quero te chamar, você, irmão, que não haja em nós um coração perverso que se aparte do Deus vivo, um coração perverso que faça aquilo que é contrário à vontade do Senhor nosso Deus, um coração perverso que não acolha o amor da verdade para ser salvo, um coração perverso que rejeita o governo e difama as autoridades superiores. Olha, a Bíblia Sagrada ela é muito clara. Por exemplo, em Hebreus capítulo de número 13, o Senhor é muito claro ao dizer para a igreja dele que quanto à liderança que ele instituiu na igreja, versículo 7 vai dizer assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, a fé que tiveram. Veja só isso como o Senhor está dizendo. Lembrai-vos dos vossos pastores e atentam para a pregação da palavra. Veja que fim levou a vida deles. Por exemplo, esses mesmos que estão pregando, veja que fim levou a vida deles. Envolvimento com escândalo, com pecado. E foi no meio dessa crise de escândalos e pecados que eles surgem aí com a nova revelação de criar um novo ministério e tudo, com a vida toda desregrada, esses sonhadores alucinados, diferente daqueles pastores que vos pregaram a palavra e ainda hoje permanecem lutando pela causa do Evangelho. E é muito importante isso aqui. E além do mais, olha outra situação aqui, ó: obedecei os vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha só, obedecei os vossos pastores que pregam a palavra, que têm uma vida de acordo com o Evangelho, e não esses pastores que abandonam o Evangelho, e a Bíblia está dizendo que o homem que deita com outro homem, abominação é ao Senhor. A outra versão diz: com um homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isto é abominação ao Senhor. E esses novos ministérios que andam gritando aí, não sou evangélico, cansei de ser evangélico, vem aí aprovando todas essas coisas que o Senhor disse não. O Senhor disse que era abominação a um homem deitar-se com outro homem e manter esse acasalamento aí, porque esse tipo de relacionamento não é um relacionamento espiritual, isso é uma anacronia aos relacionamentos que a Bíblia propõe e sugere para nós. Ele chega depois diz, não é assim não, o que importa é o amor e o importante é amar, e vai levando as pessoas por esse caminho de perversão muito maior. E assim como diz a palavra, eles acabam por tornar os seus ouvintes 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Eu e você precisamos continuar com o nosso coração voltado para o Senhor e para a sua santa palavra, pedindo ao Senhor que nos livre de estarmos pecando contra a sua santidade, que o Senhor nos livre de estarmos abraçando os desejos impuros do nosso coração e pregando como se fosse Bíblia, que o Senhor nos dê condições de não sermos quais sonhadores alucinados que difamam as autoridades superiores, que não têm nenhum respeito para com aqueles que Deus levantou. E o texto que nós estamos lendo é muito claro, dizendo que estes rejeitam as autoridades superiores e difamam as autoridades superiores. Olha só, essas autoridades superiores aqui fala exatamente das criaturas celestiais. E você vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do difamar as criaturas, os seres espirituais, seres celestiais, no próximo versículo, onde nós precisamos ter um entendimento bem mais aprofundado e esclarecido da palavra de Deus. Bom, esse foi o nosso
Entendendo os pontos divergentes de hoje, nós vamos continuar andando pela carta, a Epístola Geral de Judas, a Carta de Judas, e eu convido você a estar conosco, que o Senhor nos dê graça e entendimento da sua palavra para continuarmos ministrando o seu amor e o seu poder. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa, hoje e para sempre.